8. Babás não conseguiam salvar o garotinho do doutor. Até uma diarista vê o que ninguém via. Desde que perdeu sua mãe, o pequeno Luquinhas, de apenas 7 anos, passou a viver momentos misteriosos e confusos em seu próprio quarto. Seu pai, Gilson Venes, um médico respeitado e muito ocupado, faz de tudo para cuidar do menino, mas sente que algo está além de sua compreensão. Ele tenta de todas as formas dar ao filho uma infância tranquila e, para isso, contrata diferentes babás. Mas uma a uma, todas acabam desistindo, sem conseguir explicar por quê. Luquinhas, o esforço sincero de Gilson e a tensão crescente de algo que parece estar sempre à espreita, mas invisível aos olhos comuns. Marian, uma diarista simples, sensível e muito observadora. Em seu primeiro dia na casa, Marian percebe detalhes sutis que ninguém antes havia notado. Pequenos gestos, mudanças no comportamento de Luquinhas e, principalmente, algo no olhar do menino que a faz acreditar que há algo muito mais profundo por trás de tudo isso. Com empatia, paciência e uma sensibilidade rara, Marian começa a conversar com Luquinhas de um jeito diferente, criando uma conexão que transforma completamente a rotina da casa. E quando ela finalmente vê o que ninguém via, tudo começa a mudar, revelando uma verdade emocionante, capaz de tocar o coração de todos. Não era apenas a ausência de Marina, a mãe que partiu cedo demais, deixando o bom marido médico e o filho pequeno navegando sozinhos numa dor que nenhum diploma conseguia curar. Era um silêncio que respirava, que se movia pelos corredores da mansão em Higienópolis, carregando consigo um peso que Gilson sentia, mas não conseguia nomear. A casa era um reflexo da vida que Marina havia construído com tanto cuidado. Cada móvel escolhido pensando no conforto da família, cada foto posicionada para capturar momentos de felicidade, cada detalhe da decoração refletindo seu amor meticuloso por aquele lar. Mas agora, 6 meses após sua partida, tudo parecia preservado demais, como um museu de uma vida que não existia mais. Doutor Gilson Venes ajustou o nó da gravata pela 3ª vez naquela manhã de segunda-feira, observando pelo espelho do banheiro o reflexo de um homem que lutava para manter tudo sob controle. Aos 42 anos, cirurgião cardiovascular respeitado, tinha as mãos firmes para operar corações alheios, mas tremia quando precisava pentear os cabelos rebeldes do próprio filho. As madrugadas tinham se tornado seu período mais difícil. Era quando o hospital finalmente silenciava, quando não havia mais pacientes para salvar, cirurgias para planejar, reuniões para presidir. Era quando ficava sozinho com os próprios pensamentos e a saudade doía como uma ferida cirúrgica mal suturada. Luquinhas estava sentado na beirada da cama, balançando as pernas pequenas que nem tocavam o chão, brincando com um carrinho azul que havia sido presente da mãe no último aniversário. O menino de 7 anos tinha os olhos da mãe, grandes, expressivos, capazes de guardar segredos que nem ele mesmo entendia. Seus cabelos castanhos eram um pouco rebeldes, exatamente como os de Marina quando acordava. Nos últimos meses, Gilson havia observado mudanças no comportamento do filho que o preocupavam profundamente. Luquinhas havia parado de pedir para dormir na cama dos pais, mas acordava frequentemente durante a madrugada. Não fazia birra, não chorava, apenas ficava acordado no próprio quarto, conversando baixinho com alguém que só ele conseguia ver. Pai. A voz de Luquinhas soou baixinha, quase um sussurro. A senhora da limpeza vai embora também? Gilson sentiu o peito apertar. Era a 5ª babá em 6 meses. Todas com ótimas referências, todas saindo sem explicação convincente. A última, Dona Celeste, tinha trabalhado por 15 anos numa família tradicional da cidade. Havia cuidado de 3 crianças desde bebês, era conhecida por sua paciência infinita e dedicação inabalável. Uma semana na casa dos Venes e pediu demissão por telefone, alegando incompatibilidade de horários. Uma desculpa que não enganava ninguém. Antes dela, havia sido Fernanda, uma jovem pedagoga recém-formada, entusiasta e cheia de ideias modernas sobre educação infantil.
Durou 2 semanas. Disse que Luquinhas era uma criança perturbada demais para suas habilidades. Antes de Fernanda, foi Socorro, uma senhora experiente recomendada pela própria mãe de Gilson. 3 semanas na casa e saiu durante a madrugada, deixando apenas um bilhete. Não posso mais, doutor. Aquela casa tem algo que não consigo explicar. Não sei, filho. Gilson se agachou na altura do menino, tentando ler o que havia por trás daquele olhar. Você gosta da Marian? Luquinhas encolheu os ombros, gesto que havia se tornado frequente desde que a mãe morreu. Ela não fica com medo. A resposta fez Gilson franzir a testa. Medo de quê? Tinha feito essa pergunta para o filho outras vezes, mas nunca conseguia uma resposta clara. Luquinhas falava de sombras, de vozes, de uma senhora triste que às vezes aparecia no quarto. O pediatra, Dr. Henrique Moura, disse que era normal, parte do processo de luto de uma criança. Mas algo na intuição de pai sussurrava que havia mais. Doutor, Henrique havia sido claro. Gilson, a criança está processando uma perda traumática. É natural que crie figuras imaginárias para lidar com a ausência da mãe. Mantenha a rotina, seja paciente, e com o tempo isso vai diminuir. Mas não estava diminuindo. Se alguma coisa, as conversas de Luquinhas estavam se tornando mais frequentes, mais detalhadas. O menino descrevia roupas, gestos, expressões faciais de alguém que claramente não estava ali. Do que as outras ficavam com medo? Gilson perguntou, sentando ao lado do filho na cama. Da mamãe. Luquinhas respondeu com a naturalidade assustadora das crianças. Ela fica triste quando elas não cuidam direito de mim. Um arrepio subiu pela espinha de Gilson. Marina havia sido uma mãe dedicada, quase obsessiva em relação aos cuidados com o filho. Morreu em um acidente de carro voltando da escola de Luquinhas, depois de brigar com a coordenadora porque achava que não estavam dando a atenção necessária ao menino. A discussão na escola havia sido intensa. Marina chegou em casa naquela tarde furiosa, relatando para Gilson como a coordenadora havia sido displicente sobre um incidente no recreio, onde Luquinhas havia se machucado levemente. Ninguém viu quando ele caiu, Gilson. Ninguém estava prestando atenção no meu filho, havia dito, os olhos brilhando de indignação. Eu não vou aceitar isso. No dia seguinte, Marina voltou à escola para uma segunda conversa. Foi na volta dessa reunião que aconteceu o acidente. Um caminhão que furou o sinal. Uma batida lateral no lado do motorista. Marina morreu no local, o coração transbordando de amor protetor pelo filho que nunca mais poderia abraçar. Luquinhas, a mamãe não está mais aqui, Gilson disse gentilmente, passando a mão pelos cabelos do filho. Lembra do que conversamos? Eu sei, pai. Mas ela se preocupa. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Ela disse que vai embora quando tiver certeza de que alguém vai cuidar bem de mim. O coração de Gilson se despedaçou um pouco mais. Como explicar para uma criança de 7 anos que fantasmas não existem, quando ele mesmo sentia a presença da esposa nos cantos da casa? Como dizer que era só saudade, quando às vezes acordava de madrugada com a certeza de ter ouvido a voz dela sussurrando o nome do filho? Havia noites em que Gilson caminhava pela casa às 3 da madrugada, checando portas, janelas, tentando encontrar uma explicação lógica para as coisas estranhas que aconteciam. Objetos que mudavam de lugar, a água que aparecia na mesinha de cabeceira de Luquinhas, o perfume sutil de Marina flutuando pelo corredor em momentos totalmente inesperados. Como médico, Gilson conhecia os estágios do luto, sabia que alucinações olfativas eram comuns em pessoas enlutadas, mas o perfume não aparecia para ele. Aparecia quando estava perto do quarto de Luquinhas, sempre precedido pela sensação de que alguém havia acabado de passar por ali. Downstairs. Marian Duarte estava na cozinha preparando o café da manhã, observando cada detalhe da casa onde havia começado a trabalhar há apenas 3 dias. Aos 35 anos, tinha a experiência de quem criou 4 irmãos mais novos depois que o pai abandonou a família, quando ela tinha apenas 15 anos. A mãe de Marian havia entrado em depressão profunda após o abandono do marido e durante meses ficou praticamente incapacitada para cuidar dos filhos.
Marian assumiu a responsabilidade de manter a família unida. Acordava às 5 da manhã para preparar café da manhã e almoço. Levava os irmãos para a escola. Trabalhava à tarde como balconista numa farmácia. Voltava para casa para ajudar com lição de casa, preparar o jantar e ainda encontrar forças para acalmar as crises de choro da mãe. Foram 3 anos intensos até que a mãe conseguiu se recuperar e voltar a trabalhar. 3 anos que ensinaram Marian a reconhecer quando alguém estava sofrendo, mesmo quando tentava esconder a dor atrás de sorrisos forçados ou silêncios estoicos. Trabalhou em casas de diversos patrões, sempre como diarista. Havia aprendido a ser discreta, eficiente, invisível quando necessário. Conhecia as dinâmicas das famílias ricas, os casamentos que funcionavam apenas na aparência, os filhos negligenciados por pais ocupados demais, as angústias que o dinheiro não conseguia resolver. Mas algo naquela família a havia feito aceitar a proposta de trabalhar como babá em tempo integral. Um arranjo que nunca havia considerado antes. Não era o salário generoso que Dr. Gilson ofereceu, nem a beleza da mansão com seus móveis de design e obras de arte nas paredes. Era a tristeza no olhar daquele menino quando o pai a apresentou. Uma tristeza profunda demais para uma criança, acompanhada de uma maturidade que não deveria existir aos 7 anos. Luquinhas havia apertado sua mão educadamente, falado um muito prazer bem ensaiado, mas seus olhos transmitiam uma mensagem diferente. Por favor, não me abandone também. Marian terminou de arrumar a mesa do café da manhã. Suco natural de laranja, pães franceses aquecidos, frutas cortadas, iogurte, granola. Tudo organizado com o cuidado que aprendera a ter com detalhes. Subiu para chamar pai e filho, mas no corredor parou ao ouvir a conversa que vinha do quarto de Luquinhas. O menino falava da mãe, como se ela ainda estivesse presente, com uma naturalidade que era simultaneamente tocante e preocupante. Marian havia crescido numa família onde histórias de aparições e presenças espirituais eram comuns. Sua avó paterna sempre dizia que os mortos não partiam realmente enquanto houvesse amor não resolvido no mundo dos vivos. Mas mesmo com essa familiaridade cultural com o sobrenatural, algo na situação da família Venice era diferente. Não parecia apenas uma criança fantasiando para lidar com a perda. Havia uma coerência, uma constância nas descrições de Luquinhas, que sugeria algo além da imaginação infantil. Bateu de leve na porta. Dr. Gilson? O café está pronto. Gilson abriu a porta com um sorriso forçado, o mesmo sorriso que usava com pacientes difíceis no hospital. Obrigado, Marian. Já descemos. Mas Marian não se moveu. Seus olhos encontraram os de Luquinhas, por cima do ombro do pai. E por um instante, teve a estranha sensação de que havia mais alguém no quarto. Uma presença feminina, protetora, que observava cada movimento dela com atenção quase palpável. A sensação foi tão forte que Marian olhou instintivamente para os cantos do quarto, procurando a fonte daquela energia. Era como quando se sente observado numa multidão. Uma certeza inexplicável de que alguém está prestando atenção em você. Licença, ela disse entrando no quarto. Posso arrumar a cama do Luquinhas? O menino assentiu, mas continuou sentado na beirada da cama, observando cada movimento de Marian. Havia algo na forma como ele a observava. Não era a curiosidade normal de uma criança com uma pessoa nova. Era como se ele estivesse esperando uma reação específica dela, como se houvesse um teste sendo aplicado. Marian trabalhou em silêncio, alisando os lençóis, ajeitando os travesseiros. A cama ainda tinha o cheiro suave de amaciante. E algo mais. Um perfume floral muito sutil, que ela não conseguia identificar. Não era perfume de criança, mas algo mais maduro, elegante. Foi quando estava ajeitando o travesseiro que notou algo peculiar. Na mesinha de cabeceira havia um copo d'água pela metade e um pratinho com 2 biscoitos do tipo que havia visto na despensa. Biscoitos simples de maisena, nada sofisticado. Ela se lembrava claramente de ter arrumado o quarto na noite anterior e não havia deixado nada na mesinha além da luminária e um livro infantil. Você ficou com fome de madrugada? Perguntou casualmente para Luquinhas. Não?
O menino respondeu. A mamãe trouxe para mim, mas eu não estava com vontade. Gilson, que estava ajustando os documentos na pasta, levantou a cabeça bruscamente. Luquinhas, que história é essa? Não é história, pai. Ela trouxe biscoitos e disse que eu precisava comer porque estava magro demais. Marian sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Olhou para Gilson e viu a preocupação e o medo se misturando no rosto dele. Decidiu manter a calma e explorar mais a situação. E onde a mamãe estava? Perguntou, continuando a arrumar as coisas. Ali. Luquinhas apontou para o canto do quarto próximo à janela. Ela senta na cadeira da vovó. Marian olhou para o local indicado. Havia uma poltrona antiga de madeira escura e estofado em veludo vinho que destoava completamente do resto da decoração moderna do quarto. A cadeira tinha um aspecto solene, quase cerimonioso, como se tivesse uma história importante. Aquela cadeira era da minha sogra. Gilson explicou baixinho para Marian. Dona Helena, mãe da Marina. Ela morreu quando Marina estava grávida do Luquinhas. Marina fazia questão de manter a cadeira no quarto dele. Dizia que a avó precisava estar perto para proteger o neto. A informação fez Marian sentir um nó no estômago. Começava a entender que havia camadas de perda e memória naquela casa que eram mais complexas do que imaginara. Não era apenas a morte de Marina. Era uma linhagem de mulheres protetoras, cada uma passando o bastão do cuidado para a próxima. A vovó também aparece? Marian perguntou diretamente para Luquinhas. O menino balançou a cabeça. Não. A vovó foi embora quando a mamãe chegou, mas a cadeira dela ainda está aqui porque a mamãe gosta de sentar nela para me ver dormir. A simplicidade com que Luquinhas descrevia a situação era ao mesmo tempo tocante e perturbadora. Ele falava de presenças espirituais como outras crianças falavam de amigos imaginários, com uma naturalidade que sugeria que, para ele, aquilo era simplesmente parte da realidade. Durante o café da manhã, Marian observou atentamente a dinâmica entre pai e filho. Gilson tentava manter uma conversa normal, perguntando sobre os sonhos da noite, os planos para o dia, se Luquinhas havia dormido bem. Mas suas perguntas soavam ensaiadas, como se seguisse um roteiro mental de como ser um bom pai para uma criança em luto. Luquinhas respondia educadamente, mas seu olhar frequentemente se desviava para pontos vazios da casa, como se acompanhasse movimentos invisíveis. De vez em quando, ele sorria para o nada, ou inclinava a cabeça como se estivesse ouvindo algo que apenas ele conseguia perceber. Luquinhas, Marian disse durante uma pausa na conversa. Você pode me contar como é a mamãe quando você a vê? A pergunta fez Gilson parar de mastigar e olhar intensamente para Marian. Ela havia feito a pergunta que ele queria fazer há meses, mas nunca encontrara coragem. Luquinhas pensou por alguns segundos antes de responder. Ela está sempre com o vestido azul que gostava de usar no domingo. Está com o cabelo solto, do jeito que ficava quando ela brincava comigo no jardim. E ela sorri, mas é um sorriso triste. A descrição foi como um soco no estômago de Gilson. O vestido azul havia sido o preferido de Marina para ir à igreja. Ela sempre soltava os cabelos depois da missa, dizendo que se sentia mais livre para brincar com o filho sem se preocupar com a aparência. E o que ela fala com você? Marian continuou. Ela pergunta se estou comendo bem, se estou fazendo a lição de casa, se o papai não está muito triste. Ela fica preocupada porque o papai às vezes chora no banheiro quando pensa que eu não vejo. A observação de Luquinhas atingiu Gilson como uma revelação. Ele achava que estava escondendo bem sua dor do filho, mas aparentemente uma criança de 7 anos percebia mais do que ele imaginava. E ela fala sobre as babás? Marian perguntou. Ela disse que elas não entendiam como cuidar de mim, que tinham medo dela e por isso não conseguiam me amar direito. E sobre mim? O que ela disse sobre mim? Luquinhas olhou diretamente nos olhos de Marian antes de responder. Ela disse que você tem o coração certo, que não vai embora quando as coisas ficarem estranhas. Dr. Gilson, Marian disse quando ele se preparava para sair para o hospital. O senhor poderia me contar um pouco mais sobre as outras babás? Gilson hesitou, olhando rapidamente para Luquinhas, que estava brincando com os cereais no prato. Vamos conversar lá fora.
No jardim, longe dos ouvidos do filho, Gilson respirou fundo antes de falar. O jardim havia sido outro projeto de Marina. Ela havia passado meses planejando cada canteiro, cada árvore, cada banco. Agora estava um pouco abandonado, com algumas plantas precisando de poda e outras começando a crescer desordenadamente. A primeira babá foi Carla. Gilson começou. Uma jovem estudante de pedagogia. Ela disse que Luquinhas conversava sozinho demais, e isso a deixava nervosa. Mas o que realmente a assustou foi quando ela encontrou o menino conversando com o espelho do banheiro dele, dizendo para a pessoa do outro lado que ela estava sendo má com ele. A segunda foi Regina, uma senhora mais experiente. Ela alegou que havia ruídos estranhos no quarto dele durante a madrugada. Passos, sussurros, gavetas abrindo e fechando. Quando acordava para verificar, encontrava Luquinhas dormindo profundamente, mas coisas no quarto estavam diferentes da forma como ela havia deixado. Marian absorveu as informações, tentando imaginar como teria reagido se estivesse no lugar dessas mulheres. A terceira foi mais específica. Gilson continuou. Janaína tinha 15 anos de experiência com crianças difíceis. Ela disse que havia uma mulher na casa que não aprovava a presença dela, que sentia olhos observando cada movimento, como se estivesse sendo julgada o tempo todo. Ela chegou a ver alguma coisa? Marian perguntou. Janaína disse que várias vezes teve a impressão de ver uma silhueta feminina parada na porta do quarto de Luquinhas, sempre no final da tarde, quando estava dando banho no menino ou ajudando com a lição de casa. Quando olhava diretamente, não havia nada, mas a sensação de estar sendo observada era muito forte. Gilson parou para observar uma roseira que Marina havia plantado no primeiro ano de casamento. As rosas estavam murchas, precisando de água. A quarta babá durou apenas 2 dias. Ele continuou. Disse que Luquinhas tinha conversas complexas demais para uma criança, como se estivesse sendo orientado por alguém. Ela ficou especialmente perturbada quando o menino lhe disse que a mamãe não gostou do jeito que você arrumou meu quarto. E Dona Celeste? Dona Celeste foi a mais estranha de todas? Gilson passou a mão pelos cabelos, gesto que revelava seu nervosismo crescente. Na última noite, ela me ligou às 2 da madrugada, sussurrando no telefone, dizendo que uma mulher tinha entrado no quarto de Luquinhas e estava reorganizando as coisas. Quando fui verificar, encontrei o menino dormindo profundamente, mas o quarto estava diferente. Diferente como? Os brinquedos estavam organizados de uma forma específica, por tamanho e cor, exatamente como Marina sempre fazia. Os livros reordenados por altura na prateleira. A roupa do dia seguinte separada na cadeira da vovó, dobrada com o cuidado meticuloso que só Marina tinha. Gilson olhou para Marian com uma expressão que misturava desespero e esperança. Dona Celeste pediu demissão no dia seguinte. Disse que algumas casas não são feitas para qualquer pessoa trabalhar. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Marian olhou através da janela e viu Luquinhas ainda sentado à mesa, mas agora falando baixinho, movendo as mãos como se estivesse gesticulando para alguém ao lado dele. Dr. Gilson, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor acredita que Marina ainda está aqui? A pergunta atingiu Gilson como um soco no estômago. Ele havia feito a mesma pergunta para si mesmo centenas de vezes nos últimos meses, sempre chegando à mesma conclusão angustiante. Sua formação médica dizia uma coisa, mas seu coração dizia outra. Eu sou médico, Marian. Acredito em ciência, em fatos comprováveis, em diagnósticos baseados em evidências. Ele parou, olhando para as próprias mãos, as mesmas mãos que salvavam vidas no centro cirúrgico, mas que tremiam quando tentavam abraçar o próprio filho. Mas tem noites que acordo com certeza absoluta de que ela está ao lado da minha cama. Tem manhãs que encontro coisas fora do lugar, organizadas do jeito que ela sempre fazia. Que tipo de coisas? Remédios do Luquinhas reorganizados por data de validade. Roupas que eu deixo em qualquer lugar aparecendo dobradas no armário. O café preparado de uma forma que só ela sabia fazer, com aquela espuma específica que ela conseguia criar. Gilson olhou diretamente para Marian. 3 semanas atrás,
Acordei e tinha uma xícara de café quente na minha mesinha de cabeceira. Estava na temperatura exata que eu gosto, com a quantidade certa de açúcar. Procurei por toda a casa pensando que alguém havia entrado, mas todas as portas e janelas estavam trancadas. E o que o doutor acha que ela quer? A pergunta ecoou no ar matinal, como um diagnóstico que Gilson não estava pronto para ouvir. Voltaram para dentro em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O primeiro dia completo de Marian na casa transcorreu com uma calma enganosa. Ela preparou as refeições, almoço com os pratos favoritos de Luquinhas, que ela havia descoberto perguntando diretamente para ele. Brincou com o menino no jardim, empurrando-o no balanço que Marina havia mandado instalar entre duas árvores. Ajudou-o com a lição de casa, impressionada com sua inteligência precoce e capacidade de concentração. Luquinhas era uma criança especial. Lia muito acima da idade, fazia perguntas profundas sobre a vida, demonstrava uma empatia rara, mas havia nele uma tristeza constante que nenhuma brincadeira conseguia dissipar completamente. Era como se uma parte do seu espírito estivesse sempre voltada para algo que os outros não conseguiam ver. Durante a tarde, enquanto Luquinhas tinha sua hora de descanso, ele não dormia mais durante o dia, mas Marina havia estabelecido o hábito de uma hora silenciosa para leitura ou atividades calmas. Marian decidiu conhecer melhor a casa. A mansão era realmente impressionante. 3 andares, 6 quartos, uma biblioteca que fazia Marian suspirar de admiração. Marina havia decorado tudo com gosto impecável. Móveis que combinavam conforto e elegância, cores que criavam uma sensação de acolhimento, plantas espalhadas estrategicamente para trazer vida aos ambientes. Mas o que mais impressionou Marian foram as fotos. Elas estavam por toda a parte. Na sala, nos corredores, na cozinha, no escritório de Gilson. Fotos da família feliz antes da tragédia. Marina aparecia sempre sorrindo, mas Marian começou a notar um padrão. Em todas as fotos onde Luquinhas aparecia, Marina tinha uma mão tocando o filho. No ombro, na cabeça, segurando a mãozinha dele. Numa foto da sala, Marian parou por mais tempo. Era uma imagem de Marina segurando Luquinhas bebê. Mas o que chamou sua atenção foi a expressão da mulher. Não era apenas de amor maternal. Era de proteção feroz, quase possessiva. Seus olhos pareciam dizer: ninguém vai fazer mal ao meu filho. Ninguém. Ela era muito protetora, disse Gilson, que havia chegado do hospital mais cedo que o usual. Dá para perceber, Marian respondeu. Deve ter sido difícil para ela deixar o Luquinhas. A escolha das palavras não foi casual, e Gilson percebeu. Marian não havia dito morrer ou partir, havia dito deixar, como se a separação não fosse definitiva, como se Marina tivesse feito uma escolha consciente que ainda estava sendo processada. Marina sempre foi assim, Gilson disse, sentando no sofá e olhando para a foto. Mesmo antes de engravidar, ela falava sobre como seria quando tivesse filhos. Dizia que seria o tipo de mãe que estaria presente em cada momento, que nunca deixaria nada de mal acontecer com eles. E era assim mesmo? Era além disso. Gilson sorriu tristemente. Ela tinha uma lista de verificação mental para tudo relacionado ao Luquinhas. Comida, sono, atividades, pessoas com quem ele interagia. Às vezes eu brincava dizendo que ela era um pouco obsessiva, mas ela levava a sério. Gilson se levantou e foi até uma estante onde havia mais fotos. Olha essa aqui. Ele mostrou uma foto de Marina arrumando a mochila escolar de Luquinhas. Ela checava a mochila dele todas as noites. Livros, lápis, lanche, recadinho carinhoso que ela sempre deixava na lancheira. E todas as manhãs, checava novamente. Ela tinha medo de que algo acontecesse com ele? Não era medo, era zelo extremo. Marina acreditava que uma mãe boa é aquela que antecipa tudo, que está sempre um passo à frente dos problemas. Marian absorveu a informação, começando a entender a dinâmica emocional que havia na casa. Marina não era apenas uma mãe que havia morrido cedo. Era uma mãe que havia dedicado a vida inteira a proteger o filho e agora enfrentava a impossibilidade de continuar essa proteção fisicamente. Durante o jantar, Luquinhas estava mais falante que nos dias anteriores.
Contou sobre um desenho que havia feito na escola, sobre um livro que queria que Marian lesse para ele antes de dormir, sobre um amigo na sala que havia convidado para brincar no final de semana. Pela primeira vez desde que chegara, Marian viu um lampejo da criança normal que ele deveria ser. Risos genuínos, empolgação com coisas simples, a curiosidade natural de uma criança de 7 anos. Mas quando chegou a hora de dormir, a atmosfera mudou drasticamente. Luquinhas ficou relutante em subir para o quarto. Pediu para beber água mais uma vez, para escovar os dentes novamente, para escolher outro pijama. Gilson, cansado de um dia longo no hospital, havia realizado 2 cirurgias complexas e atendido pacientes em estado grave. Começou a demonstrar impaciência. Luquinhas, você está enrolando. Vamos, é hora de dormir. Pai, posso dormir no seu quarto hoje? Não, filho. Já conversamos sobre isso. Meninos grandes dormem no próprio quarto. Marian observou a interação e sentiu que havia algo que Luquinhas não estava conseguindo verbalizar. Havia medo em seus olhos, mas não era medo de monstros debaixo da cama ou do escuro. Era algo mais complexo. Dr. Gilson, ela interveio gentilmente. Posso colocar o Luquinhas na cama e ler uma história? O senhor deve estar cansado. Gilson olhou para ela com gratidão. Seria ótimo, obrigado. Preciso revisar alguns exames para amanhã. No quarto, enquanto Luquinhas vestia o pijama, Marian notou que ele evitava olhar para o canto onde ficava a poltrona da avó. Quando se deitou, puxou o cobertor até o queixo, mesmo fazendo calor. Que história você gostaria de ouvir? Marian perguntou, sentando na beirada da cama. A da Branca de Neve. Por que essa? Porque ela tem uma madrasta malvada. Mas no final fica tudo bem. A resposta partiu o coração de Marian. Luquinhas, você acha que eu sou uma madrasta malvada? Não. Ele respondeu rapidamente. Você é diferente das outras. Você não fica com medo dela. De quem? Luquinhas apontou discretamente para a poltrona. Da mamãe. Ela está ali, olhando para você. Marian sentiu cada pelo do corpo se arrepiar, mas manteve a calma. Olhou na direção indicada e, por um instante, teve a impressão de ver uma silhueta feminina sentada na cadeira. Uma mulher com um vestido azul, cabelos soltos, observando a cena com atenção intensa. Piscou, e não havia nada. Mas a sensação de estar sendo observada permaneceu. O que a mamãe está fazendo? Perguntou gentilmente. Ela está vendo se você é boa comigo. As outras não passaram no teste. E eu? Estou passando? Luquinhas ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse ouvindo algo. Depois assentiu. Ela disse que você tem o coração certo, que você entende o que ela sente. O que ela sente? Medo de me deixar sozinho. Medo de que as pessoas não cuidem bem de mim. Medo de que eu esqueça dela. A resposta de Luquinhas foi como uma revelação para Marian. Ela começou a entender que aquilo não era apenas uma criança fantasiando. Era uma criança servindo de ponte entre 2 mundos. O mundo dos vivos, onde ele precisava seguir crescendo, e o mundo dos mortos, onde sua mãe ainda não conseguia descansar. Luquinhas, posso fazer uma pergunta para a mamãe? O menino pareceu surpreso, mas assentiu. Pergunta se ela quer que eu cuide bem de você. Luquinhas fechou os olhos, concentrado. O quarto ficou em completo silêncio por quase 1 minuto. Quando abriu os olhos, havia lágrimas descendo pelo rosto. Ela disse que estava esperando alguém como você. Alguém que não fosse embora quando as coisas ficassem estranhas. Marian sentiu lágrimas se formarem em seus próprios olhos. E o que mais ela disse? Que ela está muito cansada. Que quer descansar, mas não consegue porque tem medo de me deixar com pessoas que não me amam de verdade. A declaração foi como um soco no peito de Marian. Ela entendeu finalmente qual era o dilema de Marina. Como mãe, seu instinto era proteger o filho a qualquer custo. Mas como espírito, ela estava presa entre 2 mundos, incapaz de partir enquanto não tivesse certeza de que Luquinhas estaria verdadeiramente seguro. Diga para ela que pode confiar em mim, Marian sussurrou, que eu vou amar você como se fosse meu próprio filho. Luquinhas fechou os olhos novamente. Desta vez, o silêncio foi mais breve. Ela disse obrigada, ele murmurou.
e que agora consegue sentir paz. Naquela noite, depois que Luquinhas adormeceu, pela primeira vez desde que chegara, Marian o viu dormir profundamente, sem se mexer ou falar durante o sono. Ela ficou um tempo sentada ao lado da cama, observando o menino dormir. Havia uma tranquilidade em seu rosto que ela não tinha visto antes. As sobrancelhas não estavam franzidas, os punhos não estavam cerrados. Ele dormia como uma criança deveria dormir, relaxada, segura, em paz. Por volta das 2 da madrugada, quando se preparava para ir para seu quarto, Marian escutou um sussurro quase imperceptível. Obrigada por entender. Olhou ao redor, mas estava sozinha. Mesmo assim, sussurrou de volta. Pode confiar em mim. Ele vai ficar bem. Naquele momento, uma brisa suave passou pelo quarto, mexendo levemente as cortinas. O perfume floral que ela havia sentido antes se intensificou por alguns segundos e depois desapareceu completamente, como se alguém tivesse saído do ambiente. Nos dias seguintes, uma rotina diferente se estabeleceu na casa. Luquinhas começou a sorrir mais, a brincar com mais entusiasmo, a fazer menos perguntas sobre quando Marian iria embora. Gilson notou a mudança e se sentiu pela primeira vez em meses esperançoso. O menino começou a se abrir mais durante as conversas. Falava sobre a escola, sobre os amigos, sobre coisas que queria fazer no futuro. Ainda mencionava a mãe, mas agora com mais serenidade, como alguém que fala de uma pessoa querida que está em uma viagem distante. Gilson também estava mudando. Começou a chegar mais cedo do hospital, interessado em participar das rotinas familiares que Marian havia estabelecido. Jantares à mesa, algo que havia parado de acontecer depois da morte de Marina, voltaram a ser momentos de conversa e conexão. Marian se tornou mais do que uma funcionária. Era confidente, organizadora, a pessoa que lembrava Gilson de ir às reuniões da escola, que ajudava Luquinhas com os medos típicos da infância, que mantinha a casa funcionando não apenas limpa, mas cheia de vida. Mas nem tudo estava completamente resolvido. Havia ainda noites em que Luquinhas acordava chorando, dizendo que a mãe estava triste. Havia manhãs em que encontrava objetos fora do lugar, sempre relacionados aos cuidados com o menino. Remédios reorganizados por importância, roupas escolhidas especificamente para o clima do dia, brinquedos que tinham desaparecido e reapareciam em locais significativos. Marian começou a documentar esses eventos em um caderno, não por descrença, mas por querer entender o padrão. Percebeu que as visitas de Marina se intensificavam quando Luquinhas estava doente, ansioso ou quando acontecia alguma mudança na rotina da casa. Era como se Marina ainda estivesse aprendendo a confiar, testando se Marian realmente seria constante, se não abandonaria Luquinhas quando as responsabilidades ficassem mais pesadas. Uma manhã de quinta-feira, 2 semanas depois de sua chegada, Marian fez uma descoberta que mudou completamente sua compreensão da situação. Estava arrumando o closet de Luquinhas, organizando roupas de verão e guardando roupas de inverno, quando encontrou uma caixa escondida atrás das roupas da última temporada. Era uma caixa de sapatos feminina, mas com o peso indicando que havia mais coisas dentro do que apenas calçados. Hesitou antes de abrir. Não queria violar a privacidade da família, mas algo na forma como a caixa estava escondida sugeria que era importante. Decidiu perguntar para Luquinhas sobre ela. Luquinhas, você sabe o que tem nesta caixa? O menino olhou e seus olhos se iluminaram. São as cartas da mamãe para mim. Cartas? Ela escreveu cartas para eu ler quando crescer. Papai não sabe, era surpresa. Com autorização do menino, Marian abriu a caixa. Dentro, havia mais de 20 cartas, cada uma escrita com a caligrafia elegante de Marina e datadas para serem abertas em ocasiões especiais. Para o primeiro dia de aula, para quando você se sentir sozinho, para quando o papai não entender, para o seu primeiro dia difícil na escola, para quando você sonhar comigo. Havia cartas para momentos específicos e cartas para idades específicas. Marina havia literalmente tentado estar presente na vida do filho, mesmo sabendo que fisicamente não estaria. A última carta tinha uma data específica e um envelope diferente dos outros, papel mais grosso,
lacre de cera, para quando encontrar alguém que cuide de você do jeito certo. Com as mãos trêmulas, Marian abriu a carta. Meu querido Luquinhas, se você está lendo esta carta é porque chegou alguém especial na nossa vida. Alguém que não tem medo de amar você como você merece ser amado. Alguém que entende que você é sensível, inteligente e precisa de paciência para confiar. Mamãe sempre soube que um dia teria que partir, mesmo não querendo. Por isso escrevi estas cartas, para que você soubesse que meu amor estaria sempre com você, em cada momento importante da sua vida. Mas agora você não precisa mais apenas das minhas cartas. Você tem alguém de verdade para cuidar de você. Alguém que o papai pode confiar e você pode amar sem medo de ser abandonado. Esta pessoa especial vai te ensinar coisas que eu não poderia ensinar. Vai estar presente de formas que eu não posso mais estar. Vai te amar com um amor diferente do meu, mas igualmente real e importante. Não tenha medo de amar essa pessoa, meu amor. Não tenha medo de chamá-la de mãe, se for isso que seu coração sentir. O amor não diminui quando é dividido. Ele se multiplica. Seja feliz, meu querido filho. E lembre-se, mamãe estará sempre no seu coração. Mas agora é hora de deixar outras pessoas entrarem também. Com todo o meu amor eterno, mamãe. Marian terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Entendeu finalmente o que estava acontecendo. Marina não era um fantasma atormentado. Era o amor de uma mãe que havia planejado meticulosamente como continuar cuidando do filho mesmo após a morte, e que agora precisava ter certeza de que seu plano estava funcionando. As cartas eram a prova de que Marina sempre soube que a maternidade não termina com a morte física. Ela havia encontrado uma forma de estar presente na vida do filho através das palavras, dos conselhos, do amor deixado em cada envelope lacrado. Mas as cartas sozinhas não eram suficientes. Luquinhas precisava de alguém de carne e osso. Alguém que pudesse abraçá-lo quando tivesse pesadelos. Que pudesse cozinhar para ele quando estivesse com fome. Que pudesse estar fisicamente presente nos momentos em que as cartas não bastassem. Naquela noite, depois que Luquinhas adormeceu, Marian voltou ao quarto dele. Sentou-se na poltrona da avó e falou baixinho. Marina, eu sei que você está aqui. Eu encontrei as cartas. Entendi que você estava esperando alguém que amasse o Luquinhas como você ama. Eu prometo que vou cuidar dele, que não vou abandoná-lo, que vou ter paciência com suas dificuldades e vou celebrar suas vitórias. Você pode confiar em mim. O silêncio do quarto foi quebrado por um som suave, como um suspiro de alívio. Marian sentiu uma presença calorosa ao seu lado, como um abraço invisível que durou alguns segundos. Você pode descansar agora, sussurrou. Ele vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Uma brisa suave passou pelo quarto, mesmo com as janelas fechadas. Na mesinha de cabeceira, a carta que Marian havia lido se movia levemente, como se estivesse sendo tocada por mãos amorosas numa despedida final. Quando Marian saiu do quarto, sentiu que algo fundamental havia mudado. A casa parecia mais leve, o ar mais respirável. Não havia mais aquela sensação de estar sendo observada, testada, julgada. Era como se uma tensão que ela nem sabia que existia tivesse finalmente se dissolvido. No corredor, encontrou Gilson, que havia chegado tarde do hospital após uma cirurgia de emergência. Como ele está? Perguntou, apontando para o quarto do filho. Ele está bem, está dormindo em paz. Gilson notou algo diferente na expressão de Marian, mas não soube identificar o que. Havia uma serenidade nela que não estava lá antes, como se ela tivesse encontrado respostas para perguntas que nem sabia que estava fazendo. Marian, posso perguntar uma coisa? Claro. Você pretende ficar? Quero dizer, não apenas como babá, pretende fazer parte da nossa família? A pergunta pegou Marian de surpresa, mas ela não hesitou em responder. Sim, Dr. Gilson. Eu pretendo. E naquele momento, ambos sentiram que uma nova fase estava começando para a família Venis. Uma fase onde o passado seria honrado, mas o futuro finalmente poderia ser construído. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas e significativas.
Luquinhas parou de ter pesadelos constantes. Ainda falava da mãe, mas agora com mais serenidade, como alguém que fala de uma pessoa querida, que está em uma viagem distante, mas continua mandando amor de longe, através das cartas que ainda descobria na caixa especial. Gilson começou a chegar mais cedo do hospital, interessado em participar das rotinas familiares que Marian havia estabelecido com tanto carinho. Jantares à mesa voltaram a ser momentos de verdadeira conexão, não apenas obrigações familiares. Conversas sobre o dia, histórias da infância, planos para o futuro, coisas simples que ele havia esquecido como fazer sozinho durante os meses de luto intenso. Marian se transformou em algo muito além de uma funcionária. Era confidente nas preocupações de Gilson sobre como equilibrar carreira e paternidade, organizadora das complexas agendas médicas e familiares, a pessoa que lembrava das reuniões da escola, dos aniversários de amiguinhos, das vacinas em atraso. Mas, principalmente, ela se tornou o coração emocional da casa. Alguém que mantinha tudo funcionando, não apenas de forma eficiente, mas com amor genuíno. A casa dos Venes voltou a ter vida. Música durante o café da manhã, risadas ecoando pelos corredores, o cheiro de comida caseira vinda da cozinha. Marian trouxe tradições da própria família, como fazer pão caseiro nos domingos, criar um jardim de temperos na varanda, estabelecer noites de filmes com pipoca. Uma tarde de dezembro, 6 meses após a chegada de Marian, Luquinhas chegou da escola com uma novidade que fez o coração de ambos os adultos se acelerar. Pai Marian, a professora pediu para fazer uma árvore genealógica. Posso colocar a Marian como minha segunda mãe? Gilson e Marian se entreolharam. Era a primeira vez que Luquinhas verbalizava claramente o que todos sentiam, mas ninguém havia ousado dizer em voz alta. Claro, filho, Gilson respondeu, a voz ligeiramente embargada. Mas você tem certeza? Tenho. A mamãe disse que está tudo bem. Quando ela disse isso? Marian perguntou curiosa. Ontem à noite. Ela apareceu no meu sonho e disse que estava feliz porque agora eu tenho 2 mães. Uma no céu cuidando da minha alma e uma aqui cuidando do meu corpo. A resposta de Luquinhas fez Marian e Gilson se emocionarem profundamente. Havia uma sabedoria na fala da criança que ia além de sua idade, como se ele tivesse finalmente encontrado um jeito de integrar a perda da mãe biológica com o ganho de uma nova figura materna, sem que uma excluísse a outra. Naquela noite, durante o jantar, agora sempre servido com velas acesas, uma tradição que Marian havia implementado para tornar as refeições mais especiais, Gilson tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Marian, eu gostaria de conversar com você sobre algo importante. Luquinhas parou de comer e prestou atenção, sentindo que algo significativo estava para acontecer. Nos últimos meses, ele havia desenvolvido uma capacidade ainda maior de perceber as nuances emocionais dos adultos ao redor. Estes meses com você aqui transformaram nossa casa em um lar novamente. Você não é apenas uma funcionária para nós, você é família. E eu gostaria de oficializar isso. Como assim? Marian perguntou, o coração acelerado. Gostaria que você fosse a mãe adotiva legal do Luquinhas. E? Ele parou, respirou fundo. Gostaria que considerasse se casar comigo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som dos talheres tocando os pratos e pelo tic-tac do relógio da cozinha. Isso significa que a Marian vai ser minha mãe para sempre. Luquinhas perguntou, quebrando a tensão. Se ela quiser. Gilson respondeu, olhando intensamente para Marian. Marian sentiu o mundo girar. Havia começado aquele trabalho apenas como uma forma de sustento, uma oportunidade de ajudar uma família em dificuldades enquanto ganhava um salário digno. Não esperava encontrar uma vocação, um propósito, um amor que cresceu devagar, construído na paciência, no cuidado mútuo, na descoberta gradual de que eram compatíveis não apenas como cuidadores de Luquinhas, mas como companheiros de vida. O relacionamento entre Gilson e Marian havia se desenvolvido de forma orgânica. Começou com respeito mútuo, evoluiu para a admiração e, finalmente, floresceu em um amor maduro, baseado em valores compartilhados e objetivos comuns.
Não era a paixão arrebatadora dos filmes. Era algo mais sólido, mais confiável, mais adequado para construir uma família estável. Eu aceito, ela disse simplesmente. As duas propostas. Luquinhas gritou de alegria e pulou da cadeira para abraçar primeiro Marian, depois o pai, e finalmente, os dois juntos. No meio do abraço coletivo, todos sentiram uma presença calorosa ao redor deles, como uma bênção invisível envolvendo a nova família que estava se formando. Era como se Marina estivesse dando sua aprovação final, sua última bênção antes de partir definitivamente para o descanso que merecia. Naquela noite, depois que Luquinhas dormiu, no próprio quarto, tranquilo e seguro, sem as conversas misteriosas que haviam caracterizado os primeiros meses, Marian voltou uma última vez à poltrona da avó. Mas desta vez não para conversar com Marina. Era para se despedir. Obrigada por confiar em mim, sussurrou para o quarto silencioso. Prometo que vou amá-los como eles merecem. Uma última brisa suave passou pelo ambiente, carregando consigo o perfume floral que havia se tornado familiar. Na mesinha de cabeceira, junto às cartas que Marina havia escrito para o filho, apareceu um pequeno presente que não estava lá antes. Um porta-retratos prateado com a foto da família feliz, mas com um espaço em branco ao lado, como se estivesse esperando por uma nova foto, de uma nova configuração familiar. Marian sorriu, entendendo o recado. Pegou o porta-retratos e o levou para a sala, onde o colocou ao lado dos outros retratos da família. No dia seguinte, levariam uma foto dos três juntos para completar a moldura. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja que Marina frequentava. Luquinhas foi o pajem, orgulhoso e radiante, carregando as alianças com uma seriedade adorável. Durante a troca de votos, uma rajada de vento suave moveu as flores do altar, como se alguém invisível estivesse abençoando a união. Gilson havia escrito votos pessoais que fizeram todos os presentes se emocionarem. Marian, você chegou na nossa vida quando éramos apenas fragmentos de uma família quebrada. Você nos ensinou que o amor pode ser reconstruído, que a família pode se expandir sem perder sua essência, que é possível honrar o passado enquanto se constrói um futuro. Prometo ser o melhor marido e o melhor pai que posso ser, ao lado da melhor mãe que Luquinhas poderia ter. Marian respondeu com votos igualmente tocantes. Gilson e Luquinhas, vocês me deram algo que eu nem sabia que estava procurando. Um propósito. Vocês me ensinaram que família não é apenas sangue. É escolha, é cuidado, é presença constante. Prometo estar aqui todos os dias, nos momentos fáceis e nos difíceis, para construir com vocês a família que todos merecemos. 2 anos depois, a família Veniz estava completa de uma nova forma. Luquinhas, agora com 9 anos, chamava Marian de mãe, naturalmente, reservando Mamãe Marina para as lembranças especiais da mãe biológica que lia através das cartas guardadas. Havia desenvolvido um relacionamento saudável com a memória da mãe. Ela era uma presença querida e importante, mas não uma sombra que impedia a vida de continuar. Gilson havia aprendido a equilibrar melhor trabalho e família, reduzir a carga cirúrgica para estar mais presente nos momentos importantes e descobriu que ser pai era ainda mais gratificante quando feito em parceria com alguém que dividisse tanto as responsabilidades quanto as alegrias. Marian havia descoberto que seu propósito na vida era cuidar daqueles 2 homens que se tornaram sua razão de existir. Voltou a estudar e se formou em psicologia infantil, especializando-se em ajudar crianças em processo de luto, uma forma de transformar sua própria experiência em ferramenta para ajudar outras famílias. A casa em Higienópolis não tinha mais silêncios pesados. Era cheia de risadas, conversas sobre o futuro, planos familiares, discussões sobre escola e trabalho. No quarto de Luquinhas, a poltrona da avó continuava lá, mas agora era apenas um móvel antigo que guardava histórias felizes e era usada para leitura antes de dormir. Numa manhã de primavera, Luquinhas correu para a cozinha onde Marian preparava o café da manhã.
panquecas, a especialidade que ele havia pedido para comemorar um projeto da escola que havia dado certo. Mãe, sonhei com a mamãe Marina ontem. Conte-me sobre o sonho. Marian disse, servindo suco de laranja no copo favorito do menino. Um copo com desenhos de planetas que ele havia ganhado numa feira de ciências. Ela estava numa praia muito bonita e disse que está feliz porque encontrou outras crianças que precisavam de cuidado por lá. Disse que não precisa mais se preocupar comigo porque você e o pai cuidam muito bem. Marian sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alívio e gratidão. E o que mais ela disse? Que me ama para sempre, mas que agora é hora de ela cuidar de outras crianças que precisam. E que você é a melhor segunda mãe que ela poderia ter escolhido para mim. Gilson, que havia chegado da consulta matinal, agora mantinha um horário mais flexível, com manhãs no hospital e tardes em casa. Ouviu a última parte da conversa. Abraçou a esposa e o filho, sentindo uma gratidão profunda por como a vida havia se rearranjado de uma forma que ninguém poderia ter planejado, mas que era perfeita para todos os envolvidos. Sabe o que acho? Disse Gilson. Acho que a mamãe Marina sempre soube que a Marian viria para a nossa família. Por isso ela esperou tanto tempo até ter certeza de que a pessoa certa chegou. Você acha mesmo, pai? Luquinhas perguntou. Tenho certeza. E agora nossa família está completa do jeito que deveria ser. Naquela tarde, os três foram ao cemitério visitar o túmulo de Marina. Uma tradição mensal que haviam estabelecido, sempre levando flores frescas e novidades sobre a vida da família. Luquinhas colocou uma foto da nova família ao lado da lápide e sussurrou. Mamãe Marina, estes são minha mãe Marian e meu pai. Somos uma família feliz. Você pode descansar. Uma borboleta amarela, a cor favorita de Marina, pousou na foto por alguns instantes antes de voar em direção ao céu azul. Os três ficaram em silêncio, sentindo que aquele era o fechamento definitivo de um ciclo e o início oficial de outro. No caminho de volta para casa, Marian olhou pela janela do carro e viu a cidade correndo lá fora. Pensou em como a vida era imprevisível, em como às vezes as melhores coisas chegam através das situações mais difíceis, em como o que parece ser um fim pode ser na verdade um começo disfarçado. No que está pensando? Gilson perguntou, notando seu silêncio contemplativo. Estou pensando que às vezes Deus usa as pessoas mais simples para fazer os milagres mais importantes. E que milagre foi esse? Transformar 3 corações machucados numa família inteira. Luquinhas, no banco de trás, sorriu e fechou os olhos, sentindo-se pela primeira vez desde a morte da mãe biológica, completamente seguro e amado. Havia aprendido que o amor não termina com a morte, mas também que a vida não para por causa do luto. Havia espaço no coração para honrar o passado e abraçar o futuro ao mesmo tempo. Naquela noite, durante o jantar, Marian fez um anúncio que deixou todos emocionados e representou o último capítulo da transformação da família Venice. Meninos, eu tenho uma notícia muito especial. Gilson e Luquinhas pararam de comer e prestaram atenção, sentindo que algo importante estava por vir. Vocês vão ter uma nova integrante na família. Uma irmãzinha? Luquinhas gritou, pulando da cadeira com uma alegria explosiva. Isso mesmo. Marian sorriu, com as mãos sobre a barriga ainda imperceptivelmente crescida. Gilson se levantou e abraçou a esposa, emocionado até as lágrimas. Desde quando você sabe? Confirmei hoje de manhã. Estou de 2 meses. Luquinhas dançou pela cozinha. Vou ter uma irmã. Vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. Vou ensinar ela tudo. E se for um menino? Gilson perguntou, rindo da empolgação contagiante do filho. Também vou ser o melhor irmão. Vou ensinar ele a jogar videogame, a andar de bicicleta e a conversar com os anjos quando precisar. A resposta de Luquinhas fez todos rirem com ternura. A criança havia integrado tão naturalmente as experiências espirituais dos primeiros anos que agora falava delas com a mesma normalidade com que falava de brinquedos ou desenhos animados. Não eram mais momentos de medo ou confusão. Eram parte da sua compreensão natural de como o mundo funcionava.
Tenho certeza de que a mamãe Marina está feliz lá no céu. Marian disse. Ela sempre quis que você tivesse irmãos. Como você sabe disso? Luquinhas perguntou. Uma das cartas que ela escreveu falava sobre isso. Ela dizia que sonhava em ver você brincando com irmãozinhos, ensinando coisas para eles, sendo o irmão mais velho protetor que ela sabia que você seria. Naquela noite, depois que Luquinhas dormiu, agora sempre tranquilo, seguro, cercado pelos móveis e brinquedos que conhecia, mas principalmente pelo amor que sabia que era constante. Gilson e Marian ficaram na varanda conversando sobre o futuro. Falaram sobre nomes para o bebê, sobre como seria criar 2 crianças, sobre as mudanças que precisariam fazer na casa, sobre como Luquinhas reagiria realmente quando a realidade da chegada do irmão se concretizasse. Conversaram sobre como a vida havia lhes dado muito mais do que imaginavam merecer, e sobre como cada dificuldade do passado tinha sido necessária para construir o presente perfeito que viviam. Você acha que Marina realmente estava aqui nos primeiros meses? Gilson perguntou, olhando para as estrelas que brilhavam no céu limpo de dezembro. Eu acredito que o amor não morre, só muda de forma. Marian respondeu. Acho que ela estava aqui sim, cuidando para que vocês 2 ficassem bem até eu chegar. E agora? Agora ela pode descansar de verdade. Nós assumimos a partir daqui. Gilson segurou a mão da esposa. Obrigado por ter salvado nossa família. Vocês que me salvaram. Marian corrigiu. Eu era apenas uma diarista que não sabia qual era seu propósito na vida. Agora eu sei. Era cuidar de vocês. Era formar esta família. 9 meses depois, Sofia Venis nasceu numa manhã ensolarada de novembro. Luquinhas, agora com 10 anos, segurou a irmãzinha no colo com um cuidado que impressionou todos os presentes na maternidade. Ela é pequenininha, igual eu era quando a mamãe Marina cuidava de mim, ele disse, olhando para a irmã com uma adoração que derreteu o coração de todos. E igual eu era quando a mamãe Marian chegou para cuidar de mim também. Marian, ainda na cama do hospital, observou o filho mais velho com o coração transbordando de amor e orgulho. Gilson fotografou o momento, sabendo que aquela imagem se tornaria uma das mais preciosas da família. O momento em que Luquinhas oficialmente assumiu seu papel de irmão mais velho protetor. Luquinhas, Marian chamou baixinho. Você quer dizer alguma coisa para a Sofia? O menino se concentrou, olhando intensamente para a sua irmã. Sofia, eu sou seu irmão mais velho. Nossa família é especial, porque temos 2 mães. A mamãe Marina, que cuida de nós lá do céu, e a mamãe Marian, que cuida de nós aqui na terra. E temos o melhor pai do mundo. Você vai crescer com muito amor, prometo. As palavras de Luquinhas fizeram todos os adultos presentes se emocionarem profundamente. Ali estava uma criança que havia passado por luto, medo, confusão, mas que emergiu do processo mais forte, mais sábia, mais capaz de amar do que muitos adultos. No primeiro aniversário de Sofia, a família organizou uma festa no jardim de casa. O mesmo jardim que Marina havia planejado com tanto carinho e que agora florescia sob os cuidados de Marian. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho de Gilson, famílias da escola de Luquinhas, pacientes que se tornaram amigos, todos vieram celebrar a pequena que havia completado oficialmente a família Venis. Durante a festa, Marian notou Luquinhas, conversando sozinho perto da árvore onde haviam plantado uma roseira em homenagem a Marina. Não era mais uma conversa misteriosa ou perturbadora. Era como alguém falando carinhosamente com uma pessoa querida que está longe. Com quem você está conversando? Ela perguntou, se aproximando. Com a mamãe Marina. Estou contando para ela como a Sofia está crescendo rápido e como ela vai gostar de conhecê-la quando for a hora certa. Marian sentiu uma emoção profunda e pacífica. E o que ela disse? Que está orgulhosa de como nossa família cresceu. E que um dia, quando todos nós formos para o céu, mas só depois de muito, muito tempo, vamos estar juntos de novo. Eu, você, o pai, a Sofia e a mamãe Marina. A sabedoria espiritual de Luquinhas nunca deixava de surpreender Marian.
O menino havia encontrado uma forma linda de integrar a morte e a vida, o passado e o presente, criando uma narrativa onde ninguém ficava esquecido. Mas todos tinham permissão para seguir em frente e ser felizes. 5 anos depois, quando Luquinhas estava completando 15 anos e Sofia chegava aos 5, a família Venice havia se tornado um exemplo na comunidade. Gilson havia conseguido o equilíbrio perfeito entre carreira médica e presença familiar. Marian havia se especializado ainda mais em psicologia infantil e começado a atender outras famílias que passavam por perdas traumáticas. Sofia crescia como uma criança alegre, curiosa, rodeada de amor e histórias familiares que lhe davam um senso profundo de pertencimento. Sofia havia crescido ouvindo histórias da primeira mamãe como algo natural e bonito, parte da história da família. Para ela, ter uma mãe no céu era tão normal quanto ter uma mãe na terra. Luquinhas havia se tornado um adolescente equilibrado, protetor com a irmã, respeitoso com os pais, mas mantendo a sensibilidade espiritual que sempre o caracterizou. Numa noite de dezembro, exatamente 7 anos após a chegada de Marian à família, Luquinhas bateu na porta do quarto dos pais. Agora com 15 anos, havia crescido muito, mas ainda mantinha o hábito de procurar os pais quando queria conversar sobre coisas importantes. Posso conversar com vocês? Marian e Gilson, que estavam lendo antes de dormir, agora sempre liam juntos por alguns minutos antes de apagar a luz, fizeram espaço na cama para o filho. O que foi, amor? Marian perguntou. Eu queria agradecer vocês por terem construído esta família comigo. A frase, dita com a seriedade de um adolescente que havia amadurecido, através de experiências intensas, emocionou profundamente os pais. Por que você está falando isso agora? Gilson perguntou. Porque hoje eu percebi uma coisa importante. Quando a mamãe Marina morreu, eu achei que minha família tinha acabado. Mas na verdade, ela só estava se transformando para ficar melhor. Como assim? Marian quis entender. Se a mamãe Marina não tivesse morrido, você nunca teria vindo para nossa casa. A Sofia nunca teria nascido. Eu nunca teria aprendido que é possível amar pessoas diferentes, de formas diferentes. Luquinhas parou, organizando os pensamentos com a maturidade que havia desenvolvido. Não que eu quisesse que ela tivesse morrido. Sinto falta dela todos os dias. Mas agora eu entendo que às vezes Deus precisa mexer nas peças do quebra-cabeça para formar uma imagem ainda mais bonita. Gilson abraçou o filho, impressionado com a profundidade e a generosidade da reflexão. E você não sente que foi injusto com você? Não, pai. Porque eu ganhei muito mais do que perdi. Perdi uma mãe, mas ganhei uma mãe, uma irmã, um pai mais presente e aprendi que o amor é muito maior do que eu imaginava quando era pequeno. Marian começou a chorar, tocada pela maturidade e pela capacidade de gratidão do filho. Luquinhas, você é um menino muito especial. Não sou especial, mãe. Eu só aprendi que a vida fica mais fácil quando a gente para de lutar contra ela e começa a dançar com ela. Naquela noite, os 3 ficaram conversando até tarde, relembrando os primeiros dias difíceis, as descobertas, as transformações, os medos que foram superados, as alegrias que foram multiplicadas. Era como se estivessem fechando oficialmente um ciclo e abrindo outro. O ciclo onde Luquinhas deixava de ser uma criança que precisava ser protegida e se tornava um jovem capaz de proteger outros. No dia seguinte, Sofia acordou cedo e correu para o quarto dos pais, uma tradição de domingo que ela havia estabelecido sozinha. Mamãe, papai, eu sonhei com a primeira mamãe. Conta para nós. Marian disse, colocando a filha na cama entre ela e Gilson. Ela era muito bonita e estava num lugar cheio de luz e outras mamães que cuidam das crianças que estão longe delas. Disse que está muito feliz porque nossa família é exatamente como ela sempre sonhou que fosse. Sofia parou e olhou séria para os pais, com aquela seriedade adorável das crianças de 5 anos. E ela me pediu para dar um recado para vocês. Que recado? Gilson perguntou. Ela disse, obrigada por amarem meu filho como eu amaria. Agora, ele tem tudo o que precisa para ser feliz.
E eu também tenho tudo o que preciso para descansar em paz. O recado de Marina, transmitido pela filha mais nova, foi como uma bênção final sobre a família que havia se formado através da perda, do amor, da fé e da capacidade de reconstruir a felicidade mesmo depois das tragédias mais profundas. Naquela manhã, enquanto preparava o café da manhã dominical, panquecas com mel, frutas frescas, suco natural, Marian olhou pela janela e viu Gilson brincando no jardim com Sofia, enquanto Luquinhas lia um livro na sombra da árvore. Era uma cena simples, cotidiana, mas que representava uma vitória sobre a dor, uma prova de que o amor sempre encontra um jeito de reconstruir o que foi quebrado, de forma até mais bonita do que era antes. Voltou à cozinha e pegou o porta-retratos que Marina havia deixado na mesinha de cabeceira naquela primeira noite misteriosa. A moldura agora estava completa, com fotos de todos os momentos importantes da nova família. O casamento, o nascimento de Sofia, aniversários, viagens, formatura de Luquinhas no ensino fundamental, momentos simples do dia a dia que se tornaram preciosos pela abundância de amor que carregavam. Mas na foto mais recente, tirada na véspera durante o jantar de domingo, havia algo que ninguém havia notado na hora. Uma sombra sutil na margem da imagem, que parecia ser de uma mulher observando a família à distância, como uma guardiã silenciosa, que finalmente podia descansar, sabendo que sua missão estava cumprida. Marian sorriu, tocou levemente a foto e sussurrou uma última vez. Obrigada, Marina, por ter esperado, por ter confiado, por ter nos dado a chance de ser uma família completa. E no silêncio da cozinha ensolarada, ela teve certeza de ter ouvido um último sussurro, carregado de amor, gratidão e paz. Obrigada por tê-los amado como eles mereciam. Agora nossa família está completa para sempre. Nas primeiras semanas após a chegada de Marian, a rotina da casa dos Venes começou a se estabelecer de uma forma mais harmoniosa do que Gilson havia experimentado em meses. Mas os fenômenos estranhos não cessaram imediatamente. Eles apenas mudaram de natureza. Marian começou a documentar discretamente os eventos que presenciava, não por descrença, mas por querer entender o padrão por trás deles. Em um pequeno caderno que guardava na gaveta da cozinha, anotava cada ocorrência. Encontrei a janela do quarto de Luquinhas aberta pela manhã, mesmo tendo certeza de que estava fechada na noite anterior. Luquinhas disse que a mamãe abriu porque estava muito quente. O pijama favorito de Luquinhas, que estava no cesto de roupas sujas, apareceu lavado, passado e dobrado em cima da cama dele. Perguntei ao Dr. Gilson se ele tinha mandado lavar, mas ele estava no hospital desde as 6 da manhã. Durante a madrugada, escutei música vinda do andar de baixo. Era uma canção de ninar que Luquinhas disse que a mãe sempre cantava para ele. Quando desci para verificar, o piano estava aberto e havia uma partitura que não estava lá antes. Luquinhas acordou com febre baixa. Quando fui ao banheiro buscar o termômetro, encontrei remédios para a febre já separados na dose correta para uma criança de 7 anos, com um bilhetinho escrito à mão. A cada 6 horas, com comida. Os eventos se intensificavam sempre que Luquinhas estava doente, triste ou ansioso sobre alguma mudança na rotina. Era como se Marina estivesse monitorando constantemente o bem-estar do filho e intervindo quando necessário. Foi durante uma tarde de chuva intensa, quando Luquinhas estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha sob a supervisão de Marian, que o menino fez um comentário que mudaria completamente a compreensão dela sobre a situação. Tia Marian, ele disse, usando o tratamento carinhoso que havia adotado para ela. Você sabia que a mamãe escreveu cartas para mim? Marian parou de preparar o lanche da tarde. Que tipo de cartas? Cartas para eu ler quando crescer. Ela escreveu muitas, para momentos diferentes da minha vida. Onde estão essas cartas? Luquinhas olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém mais estava escutando. É segredo? A mamãe disse que só posso mostrar para alguém quando tiver certeza de que essa pessoa vai ficar para sempre. O coração de Marian acelerou. E você tem certeza sobre mim? O menino assentiu solenemente. A mamãe disse que você é diferente das outras. Quer ver?
Marian o seguiu até o quarto dele. Luquinhas foi até o closet e moveu algumas roupas, revelando uma caixa de sapatos escondida atrás dos casacos de inverno. Dentro da caixa, Marian encontrou mais de 30 cartas, cada uma em um envelope lacrado com cera vermelha, escritas com a caligrafia elegante de Marina e datadas para ocasiões específicas. As cartas eram organizadas de forma meticulosa. Cartas por idade. Para quando você completar 8 anos. Para quando você completar 10 anos. Para quando você completar 13 anos. Para quando você completar 15 anos. Para quando você completar 18 anos. Cartas para momentos específicos. Para o primeiro dia de aula. Para quando você se sentir sozinho. Para quando o papai não entender. Para quando você brigasse com um amigo. Para quando você tirasse uma nota baixa. Para quando você se apaixonasse pela primeira vez. Cartas para marcos da vida. Para quando você se formar no ensino médio. Para quando você entrar na faculdade. Para quando você se casar. Para quando você se tornar pai. Last. Cartas para momentos difíceis. Para quando você sentir minha falta. Para quando você tiver medo. Para quando você precisar de coragem. Para quando você cometer um erro grave. Para quando você perder alguém importante. E no fundo da caixa, uma carta diferente de todas as outras, com um envelope mais grosso e um lacre de cera dourada. Para quando encontrar alguém que cuide de você do jeito certo. Com autorização de Luquinhas, Marian abriu essa última carta com mãos trêmulas. Meu querido Luquinhas, se você está lendo esta carta, é porque chegou alguém muito especial na nossa vida. Alguém que não tem medo de amar você como você merece ser amado. Alguém que entende que você é sensível, inteligente e precisa de paciência para aprender a confiar novamente. Mamãe sempre soube, no fundo do coração, que um dia teria que partir, mesmo não querendo. Por isso escrevi estas cartas para você, para que soubesse que meu amor estaria sempre presente em cada momento importante da sua vida, mesmo quando eu não pudesse estar fisicamente ao seu lado. Mas agora, você não precisa mais apenas das minhas cartas. Você tem alguém de verdade para cuidar de você. Alguém em quem o papai pode confiar. E você pode amar sem medo de ser abandonado novamente. Esta pessoa especial vai te ensinar coisas que eu não poderia ensinar. Vai estar presente de formas que eu não posso mais estar. Vai te amar com um amor diferente do meu, mas igualmente real e importante para o seu desenvolvimento. Não tenha medo de amar essa pessoa, meu amor. Não tenha medo de chamá-la de mãe se for isso que seu coração sentir. O amor não diminui quando é dividido entre pessoas. Ele se multiplica e se torna ainda mais forte. Seja feliz, meu querido filho. E lembre-se, mamãe estará sempre no seu coração, mas agora é hora de deixar outras pessoas entrarem também. Permita-se ser cuidado, amado e protegido por quem está presente. Com todo o meu amor eterno. Mamãe PS. Se você está lendo isso junto com a pessoa especial, peça para ela abrir a gaveta do meu criado mudo. Deixei algo lá para ela também. Marian terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. A profundidade do amor de Marina. A forma como ela havia antecipado e planejado até mesmo sua própria ausência era algo que tocava profundamente sua alma. A mamãe deixou algo para você, Luquinhas disse baixinho, no quarto dela e do papai. Juntos, foram até o quarto principal. Marian hesitou antes de abrir a gaveta do criado mudo de Marina. Parecia uma violação de intimidade. Mas Luquinhas a encorajou. A mamãe disse que era para você. Dentro da gaveta, encontrou um envelope com seu nome escrito em letra caprichada. Para essa mulher que vai amar meu filho. A carta era mais curta, mas igualmente tocante. Cara, futura mãe do Luquinhas. Não sei quem você é, mas sei que você existe. Sei que Deus não deixaria meu filho sozinho neste mundo. Sei que em algum lugar há uma mulher com o coração certo, a paciência necessária e o amor suficiente para cuidar dele como ele merece. Obrigada por aceitar essa responsabilidade. Obrigada por amar um filho que não é biologicamente seu, mas que precisará de você como se fosse. Obrigada por dar ao Gilson uma companheira e ao Luquinhas uma mãe.
Não tente ser igual a mim. Seja você mesma. Luquinhas precisa conhecer sua forma única de amar, seu jeito próprio de cuidar, suas próprias tradições e valores. Ele tem espaço no coração para 2 tipos diferentes de amor maternal. Na gaveta de baixo deste mesmo criado mudo, você encontrará meu diário dos primeiros anos do Luquinhas. Leia quando sentir que precisa me conhecer melhor para entender melhor ele. Lá estão registrados seus medos, suas alegrias, suas manias, suas formas favoritas de ser consolado. Cuide bem deles 2. E permita que eles cuidem bem de você também. Com gratidão eterna. Marina PS. Luquinhas tem uma marca de nascença em formato de estrela nas costas, perto do ombro esquerdo. Sempre que ele estiver muito triste ou assustado, faça carinho nessa marca. Marina sempre fazia isso e o acalmava instantaneamente. Naquela noite, depois que Luquinhas adormeceu e Gilson se retirou para o escritório para revisar alguns casos médicos, Marian abriu o diário de Marina. Era um caderno de couro marrom, com páginas já amareladas pelo tempo, iniciado no dia em que Marina descobriu que estava grávida. Descobri hoje que estou grávida. O teste deu positivo 3 vezes. Gilson ainda não sabe. Vou contar no jantar de hoje. Estou radiante e ao mesmo tempo apavorada. Será que vou ser uma boa mãe? Será que vou saber proteger esta criaturinha de todos os perigos do mundo? Contei para Gilson. Ele chorou de alegria. Disse que sempre soube que eu seria uma mãe incrível. Espero que ele esteja certo. Já comecei a ler livros sobre gravidez e desenvolvimento infantil. Quero fazer tudo perfeito. Primeira consulta com o obstetra. Está tudo bem com o bebê. Dr. Fernando disse que posso manter minhas atividades normais, mas vou reduzir o ritmo mesmo assim. Esta criança será a prioridade absoluta da minha vida. As entradas continuavam mês a mês, documentando cada fase da gravidez, cada preocupação, cada descoberta sobre maternidade. Marina havia pesquisado obsessivamente sobre tudo relacionado ao desenvolvimento infantil. Nutrição durante a gravidez, parto humanizado, amamentação. Luquinhas nasceu hoje às 14h37. 3.250 ilhas, 50 cempês, perfeito em todos os sentidos. Quando o médico o colocou no meu peito, entendi o que é amor incondicional. Este menino é o sentido da minha vida. Primeiras noites em casa. Luquinhas chora muito à noite. Gilson quer chamar a pediatra, mas eu sei que é normal. Li que bebês choram porque é a única forma que conhecem de comunicar necessidades. Estou aprendendo a decifrar cada tipo de choro. Luquinhas sorriu para mim hoje. O primeiro sorriso consciente. Gilson perdeu por estar no hospital, mas filmei tudo. Este menino será documentado em cada momento importante. Os registros se tornavam progressivamente mais detalhados conforme Luquinhas crescia. Marina documentava cada marco do desenvolvimento. A primeira vez que ele segurou a cabeça, quando começou a rolar, os primeiros balbucios, quando começou a engatinhar. Luquinhas está engatinhando para todos os lados. A casa inteira precisa ser reorganizada thinking about child safety. Gilson diz que estou exagerando, mas prefiro exagerar na proteção do que me arrepender depois. Primeiro Natal do Luquinhas. Ele tem 1 ano e 4 meses. Já está tentando falar algumas palavras. Mamá foi a primeira, obviamente. Papá veio 2 semanas depois. Gilson ficou meio ciumento, mas eu expliquei que é normal a criança falar mamá primeiro. Luquinhas está andando. Primeiros passos oficiais hoje de manhã. Ele largou do sofá e veio até mim cambaleando, rindo quando chegou nos meus braços. Estes momentos compensam todas as noites sem dormir. Primeira birra do Luquinhas. Ele tem 2 anos e meio e está testando os limites. Li em vários livros que é fase normal do desenvolvimento. Preciso ser firme, mas carinhosa. Disciplina com amor. Luquinhas começou na escolinha. Foi muito difícil para mim deixá-lo. Chorei no carro depois de deixá-lo na primeira manhã. Ele se adaptou melhor do que eu. A professora disse que ele é muito sociável e inteligente. Marian continuou lendo, descobrindo nuances da personalidade de Luquinhas que Marina havia observado e registrado meticulosamente. Descobri que Luquinhas tem medo de palhaços. Levei ele numa festa de aniversário.
E ele começou a chorar quando viu o palhaço. Não é trauma, é só uma fobia natural. Muitas crianças têm. Luquinhas demonstra empatia incrível para uma criança de 4 anos. Hoje ele viu uma senhora chorando no mercado e perguntou se ela estava triste. Ofereceu o próprio brinquedo para fazer ela ficar feliz. Este menino tem um coração especial. Luquinhas fez sua primeira pergunta sobre a morte. Viu um pássaro morto no jardim e perguntou para onde ele foi. Expliquei de forma simples que quando alguém morre, o corpo para de funcionar, mas a alma vai para um lugar especial. Ele pareceu satisfeito com a explicação. A entrada seguinte fez Marian parar de respirar por um momento. Coisa estranha aconteceu hoje. Luquinhas disse que a vovó Helena veio visitar ele durante a sesta. Descreveu minha mãe perfeitamente, incluindo o vestido azul que ela adorava usar. Luquinhas nunca conheceu minha mãe pessoalmente. Ela morreu antes dele nascer. Tenho apenas uma foto dela com esse vestido, e está guardada num álbum que Luquinhas nunca viu. Coincidência? Imaginação? Ou algo mais? Luquinhas mencionou a vovó Helena novamente. Disse que ela contou para ele que mamãe vai viajar para um lugar longe, mas vai continuar cuidando dele. Estou começando a ficar preocupada. Será que ele está captando algum pressentimento? Será que crianças têm intuições que adultos perderam? Sonhei com minha mãe ontem. Ela me disse: cuida bem do seu menino. Ele vai precisar mais de você do que imagina. Acordei com uma sensação estranha. Será que estou ficando paranoica? As últimas entradas do diário eram as mais tocantes. Luquinhas está com 6 anos e está se desenvolvendo perfeitamente. Inteligente, carinhoso, curioso. Às vezes olho para ele e sinto uma gratidão imensa por ter sido escolhida para ser mãe deste ser especial. Outras vezes, sinto um medo inexplicável de que algo vai separá-lo de mim. Últimos dias tenho tido pesadelos recorrentes. Sonho que estou indo embora e Luquinhas está sozinho, chorando. Acordo angustiada. Gilson diz que é ansiedade natural de mãe, mas parece mais intenso que isso. Resolvi escrever cartas para Luquinhas hoje. Se alguma coisa acontecer comigo, quero que ele saiba que foi amado intensamente. Quero que tenha palavras minhas para todos os momentos importantes da vida dele. Talvez seja paranoia, mas preciso fazer isso para ficar em paz. A última entrada era datada de 2 dias antes do acidente. Terminei de escrever as cartas para Luquinhas. Escondi-as no quarto dele. Também escrevi uma carta para essa mulher que um dia vai cuidar dele, caso eu não esteja mais aqui. Sei que sou mórbido, mas sinto que preciso deixar tudo organizado. Uma mãe sempre se prepara para proteger o filho, mesmo depois da morte. Marian fechou o diário com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo completamente a dimensão do amor de Marina e a complexidade da situação que estava vivendo. Marina não havia apenas sido uma mãe dedicada. Ela havia sido uma mãe que pressentiu sua própria morte e se preparou meticulosamente para continuar cuidando do filho, mesmo depois de partir. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, Marian tomou uma decisão. Esperou Gilson sair para o hospital e Luquinhas começar a fazer lição de casa na sala. Então, subiu ao quarto do menino e sentou na poltrona da vovó Helena. Marina, ela falou baixinho, sei que você está aqui. Li seu diário, encontrei as cartas. Entendo agora que você estava se preparando para partir. Entendo que você ama o Luquinhas de uma forma tão intensa que nem a morte conseguiu interromper. O quarto ficou silencioso, mas Marian sentiu uma presença atenta. Você não precisa mais ficar aqui, continuou. Eu prometo que vou amar o Luquinhas como se ele fosse meu filho biológico. Vou protegê-lo. Vou estar presente em todos os momentos importantes da vida dele. Vou ler suas cartas com ele nas datas certas. E vou falar de você sempre que ele precisar se lembrar do seu amor. Uma brisa suave moveu as cortinas, mesmo com as janelas fechadas. Você pode confiar em mim, Marina. Pode descansar. Sua missão aqui está completa. Luquinhas vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Naquele momento, Marian sentiu algo que só pode ser descrito como um abraço invisível. Uma sensação de calor, gratidão e paz
que a envolveu por alguns segundos. Na mesinha de cabeceira, uma das cartas de Marina se moveu ligeiramente, como se estivesse sendo tocada por mãos amorosas numa despedida final. Quando Marian desceu, encontrou Luquinhas na sala, mas ele não estava fazendo lição de casa. Estava olhando para o teto com um sorriso sereno. A mamãe foi embora, ele disse simplesmente. Ela disse obrigada e foi embora. A partir daquele dia, a casa dos Venes mudou completamente. Os fenômenos estranhos cessaram totalmente. Não havia mais objetos fora do lugar. Não havia mais perfume de Marina flutuando pelos corredores. Não havia mais conversas misteriosas durante a madrugada. Luquinhas começou a dormir a noite inteira sem acordar. Seu apetite melhorou. Suas notas na escola subiram, e ele começou a fazer amigos com mais facilidade. Ainda falava da mãe, mas agora com serenidade, como alguém que fala de uma pessoa querida que está viajando para longe, mas continua mandando amor através de cartas. Gilson notou a mudança imediatamente e questionou Marian sobre o que havia acontecido. Conversei com ela. Marian explicou simplesmente. E chegamos a um acordo. Você realmente acredita que Marina estava aqui? Eu acredito que o amor de uma mãe é mais forte que a morte. Marian respondeu. E acredito que ela só queria ter certeza de que Luquinhas estaria bem cuidado. 6 meses após a chegada de Marian, Gilson tomou coragem para fazer uma proposta que vinha maturando há semanas. Durante um jantar de domingo, tradição que Marian havia instaurado para fortalecer os laços familiares, ele fez um discurso que emocionou a todos. Marian, você não chegou aqui por acaso. Você chegou porque nossa família precisava de você, mas também porque você precisava de nós. Estes meses transformaram nossa casa em um lar novamente. Luquinhas parou de comer e prestou atenção, sentindo que algo importante estava acontecendo. Gostaria que você se casasse comigo. Gilson continuou. Não apenas por conveniência ou por causa do Luquinhas, mas porque me apaixonei por você, por sua bondade, sua paciência, sua forma de amar nossa família. E eu quero que você seja minha mãe oficial. Luquinhas adicionou. Não só minha segunda mãe, minha mãe mesmo. Marian sentiu o mundo girar. Havia entrado naquela casa como uma simples funcionária e estava saindo como parte integral de uma nova família. Eu aceito, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. As 2 propostas. O casamento aconteceu 6 meses depois, na mesma igreja que Marina frequentava. Uma escolha simbólica que demonstrava que o passado estava sendo honrado, não apagado. Luquinhas foi o pajem, carregando as alianças com uma seriedade adorável. Durante a cerimônia, uma rajada de vento suave moveu as flores do altar, no momento exato da troca de votos, como se uma bênção invisível estivesse sendo concedida à nova união. Os votos que Gilson e Marian trocaram foram escritos por eles mesmos. Gilson, Marian, você chegou na nossa vida quando éramos apenas fragmentos de uma família quebrada. Você nos ensinou que o amor pode ser reconstruído, que a família pode se expandir sem perder sua essência. Prometo ser o melhor marido e o melhor pai que posso ser, ao lado da melhor mãe que Luquinhas poderia ter. Marian, Gilson e Luquinhas, vocês me deram algo que eu nem sabia que estava procurando. Um propósito. Vocês me ensinaram que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é presença constante. Prometo estar aqui todos os dias, nos momentos fáceis e nos difíceis. 2 anos depois do casamento, Marian anunciou que estava grávida. A notícia foi recebida com uma alegria explosiva, especialmente por Luquinhas, que havia se tornado um pré-adolescente responsável e carinhoso. Vou ser o melhor irmão mais velho do mundo. Ele declarou. Vou ensinar tudo para o bebê. Sofia nasceu numa manhã ensolarada de novembro, e desde o primeiro momento Luquinhas assumiu seu papel de irmão protetor, com uma seriedade tocante. Sofia, ele sussurrou para a irmã no hospital. Nossa família é especial porque temos 2 mães. A mamãe Marina, que cuida de nós lá do céu, e a mamãe Marian, que cuida de nós aqui na terra. Você vai crescer com muito amor. Os anos seguintes foram de uma felicidade tranquila e constante. Luquinhas
se desenvolveu como um jovem equilibrado, inteligente e emocionalmente maduro. Sofia cresceu como uma criança alegre e curiosa, conhecendo desde sempre a história da primeira mamãe como parte natural da narrativa familiar. Gilson conseguiu equilibrar sua carreira médica com a presença familiar. Marian se formou em psicologia infantil e começou a especializar-se em ajudar outras famílias que passavam por perdas traumáticas. A casa em Higienópolis voltou a ser cheia de vida, risadas, conversas sobre o futuro. O piano de Marina voltou a tocar, agora com Sofia aprendendo as primeiras notas e Marian descobrindo um talento musical que não sabia que possuía. Ao longo dos anos, Marian e Luquinhas abriram as cartas de Marina nas datas apropriadas. Cada carta era um momento especial, uma forma de Marina continuar participando da vida do filho, mesmo depois da morte. Na carta para os 8 anos, meu querido Luquinhas, você deve estar maior e mais inteligente. Espero que esteja ajudando o papai e cuidando bem de quem está cuidando de você. Lembra-se sempre, ser gentil é mais importante que ser o mais esperto da turma. Na carta para os 10 anos, Luquinhas, você já deve estar pensando sobre o que quer ser quando crescer. Qualquer coisa que você escolher, faça com amor e dedicação. E sempre lembre-se de que mamãe está orgulhosa de você. Na carta para os 13 anos, meu filho adolescente, você deve estar passando por mudanças. É normal ficar confuso às vezes. Conversa com o papai e com a pessoa que está cuidando de você. Eles te amam e vão sempre te orientar para o melhor caminho. Cada carta era um presente atemporal, uma forma de Marina permanecer presente na educação e formação do filho. Numa noite de dezembro, 10 anos após a chegada de Marian à família Venice, Luquinhas, agora um jovem de 17 anos, fez uma reflexão que resumiu perfeitamente a jornada de todos eles. Sabe, ele disse durante o jantar de domingo, às vezes as pessoas perguntam se eu sinto falta de ter crescido só com uma mãe biológica, mas eu sempre respondo que não tenho do que sentir falta. Eu tive 2 mães incríveis, cada uma me amando do jeito que sabia amar. Sofia, agora com 8 anos, concordou. É verdade, eu tenho a primeira mamãe que me manda amor lá do céu e a mamãe Marian que me cuida aqui. Gilson olhou ao redor da mesa, para a esposa que havia salvado sua família, para o filho que se tornara um jovem extraordinário, para a filha que crescia cercada de amor e histórias familiares que lhe davam identidade. E sentiu uma gratidão profunda. Vocês sabem, ele disse, eu sempre acreditei em milagres médicos. Mas vocês me ensinaram que existem milagres ainda maiores. Os milagres do amor que reconstrói famílias. Marian sorriu, olhando pela janela para o jardim onde uma roseira plantada em memória de Marina florescia eternamente. O amor verdadeiro nunca morre, ela disse. Ele só aprende novas formas de amar. E ali, naquela mesa, cercados pelo calor da família que haviam construído juntos, eles entenderam que algumas histórias de amor são maiores que a vida e a morte. São histórias que continuam através das gerações, criando legados de amor que nunca se apagam. Anos mais tarde, quando Luquinhas se casou e teve seus próprios filhos, ele contava para eles a história de como sua família foi formada. Falava da mãe biológica que o amou tanto, que encontrou uma forma de continuar cuidando dele mesmo depois de partir. Falava da segunda mãe que chegou como um anjo disfarçado de funcionária e se tornou o coração da família. As cartas de Marina ainda eram abertas nas datas apropriadas, agora sendo lidas para uma nova geração. E sempre que uma criança da família passava por momentos difíceis, ouvia a história de como o amor pode superar qualquer obstáculo, até mesmo a morte. A casa dos Venice se tornou um símbolo na comunidade, um lugar onde as pessoas aprenderam que famílias podem ser reconstruídas, que o amor pode assumir muitas formas e que, às vezes, os maiores milagres vêm disfarçados das situações mais difíceis. E Marina? Marina finalmente descansou em paz, sabendo que seu amor havia criado uma família ainda mais forte do que sonhara possível. Uma família que honrava o passado enquanto construía um futuro brilhante.
onde cada criança crescia sabendo que era profundamente amada por pessoas dispostas a fazer qualquer sacrifício por sua felicidade. Se esta história tocou seu coração e você reconhece que às vezes Deus usa as pessoas mais simples para criar os milagres mais bonitos, deixa um amém nos comentários. E se você conhece alguém que precisa acreditar que toda perda pode se transformar em uma nova forma de amor, compartilha essa história com essa pessoa especial, porque o amor verdadeiro não morre. Ele só aprende novas formas de amar e de criar famílias que são ainda mais fortes do que eram antes.